Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Seu nome permanecerá para sempre. Salmo 72, 17. Ninguém aqui precisa ouvir que este é o nome de Jesus Cristo, que durará para sempre. Os homens têm dito de muitas de suas obras. Elas durarão para sempre. Mas o quanto eles ficaram desapontados. Na era que se seguiu ao dilúvio, eles fizeram tijolos, juntaram argamassa e quando empilharam a velha torre de Babel, disseram: isso durará para sempre. Mas Deus confundiu a linguagem deles e tudo foi frustração. Eles não terminaram. Por seus relâmpagos, ele a destruiu e a deixou como um monumento de sua loucura. O velho faraó e os monarcas egípcios amontoaram suas pirâmides e disseram: elas permanecerão para sempre. E assim de fato permanecem até agora. Mas que coisas decrépitas! Mas se aproxima o tempo em que o tempo as devorará. Assim, com todas as obras mais orgulhosas do homem, sejam elas seus templos, ou seus monarcas ou dinastias, o homem escreveu eterno nelas. Mas Deus ordenou o seu fim e elas faleceram. As coisas mais estáveis foram evanescentes, como sombras e bolhas de uma hora, rapidamente destruídas por ordem de Deus. Onde está Nínive? E onde está a Babilônia? Onde estão as cidades da Pérsia? Onde estão os altos de Edom? Onde estão Moabe e os príncipes de Emon? Onde estão os templos ou os heróis da Grécia? Onde estão os milhões que passaram pelos portões de Tebas? Onde estão as hostes de Xerxes? Ou onde estão os vastos exércitos dos imperadores romanos? Eles não se foram como um sonho, como o orvalho da manhã que logo se vai? E embora em seu orgulho eles dissessem: esta monarquia é eterna, esta rainha das 7 colinas será chamada de cidade eterna. Seu orgulho é ofuscado, e ela, que se sentou sozinha e disse: não serei viúva, mas uma rainha para sempre. Ela caiu, e em pouco tempo ela afundará como uma mó na enchente. Seu nome sendo uma maldição e um provérbio, e seu local a habitação de dragões e corujas. O homem chama seu trabalho de eterno, Deus os chama de passageiros. O homem concebe que eles são construídos de rocha. Deus diz: não, areia. Ou pior do que isso, eles são ar. O homem diz que se ergue para a eternidade. Deus sopra apenas por um momento, e onde eles estão? Como tecidos infundados de uma visão, eles passaram e se foram para sempre. É agradável então descobrir que existe uma coisa que deve durar para sempre. Quando os impostores forjavam suas ilusões, eles tinham esperança de que talvez pudessem, em alguma era distante, ainda estar levando o mundo diante deles. E se eles pudessem imaginar alguns seguidores reunidos em torno do seu estandarte, oferecendo incenso em seu santuário no futuro, eles sorriam e diziam: minha religião deve ofuscar as estrelas e durar por toda a eternidade. Mas quão enganados eles estiveram! Quantos sistemas falsos começaram e desapareceram! Ora, alguns de nós vimos, mesmo em nossa curta vida, seitas que surgiram como a aboboreira de Jonas em uma única noite e desapareceram com a mesma rapidez. Nós também vimos profetas se levantarem que tiveram sua hora. Sim, eles tiveram seu dia, como todos os cães, mas como os cães, seu dia passou. E o impostor, onde está ele? E o arco-enganador, onde está ele? Foi e cessou. Especialmente devo dizer isso dos vários sistemas de infidelidade e exaltação da mente humana. O humanismo inveterado. Em 150 anos, como mudou o alardeado poder da razão.
Acumulou uma coisa e, em outro dia, riu de sua própria obra, demoliu seu próprio castelo e construiu outro. E no dia seguinte, um terceiro. E talvez continue assim indefinidamente, sempre construindo apenas para ver tudo no chão logo depois. Eles mesmos desmentem o que disseram ontem. Eles têm 1000 vestes, mas logo saem de moda para dar lugar a outra. Uma dessas vestes, ou filosofias, surgiu como um tolo com seus sinos, anunciado por Voltaire. Então saiu e veio um valentão fanfarrão, como Tom Paine. Então mudou seu curso e assumiu outra forma, até que finalmente o encontramos no secularismo bestial do humanismo vil dos dias atuais, que não procura nada além da terra, mantém o nariz no chão e, como a besta, pensa que este mundo é suficiente, ou procura outro buscando o mesmo. Você se espanta porque a nossa cultura está cada vez mais cheia de pessoas frustradas a ponto de desesperar da vida? Ora, antes que um fio de cabelo desta cabeça fique grisalho, o último secularista terá falecido. Antes de muitos de nós completarmos 50 anos, uma nova infidelidade, ou filosofia, ideologia, virá, e para aqueles que dizem, onde estará o Evangelho? Podemos nos virar e dizer, onde você estará? E eles responderão, alteraremos nossos nomes. Eles terão alterado seu nome, assumindo uma nova forma, colocado em uma nova forma de mal, mas ainda assim sua natureza será a mesma, opondo-se a Cristo e tentando blasfemar suas verdades. Em todos os seus sistemas de religião ou não religião, pois também é um sistema, pode-se escrever evanescente, desaparecendo como a flor, fugaz como o meteoro, frágil e irreal como o vapor. Mas do Evangelho de Cristo deve ser dito, seu nome permanecerá para sempre. Deixe-me agora dizer algumas coisas, não para prová-lo, pois não desejo fazê-lo, mas para dar algumas dicas pelas quais, possivelmente, um dia eu possa provar a outras pessoas que o Evangelho de Jesus Cristo deve inevitavelmente durar para sempre. E primeiro, perguntamos àqueles que pensam que passará, quando houve um tempo em que não existiu. Perguntamos a eles se podem apontar o dedo para um período em que o Evangelho de Jesus era algo inédito. Sim, eles responderão, antes dos dias de Cristo e de seus apóstolos. Mas nós respondemos, não, Belém não foi o local de nascimento do Evangelho, embora Jesus tenha nascido lá. Havia um Evangelho muito antes do nascimento de Jesus. E um pregado também, embora não pregado em toda a sua simplicidade e clareza, como ouvimos agora. Havia um Evangelho no deserto do Sinai, embora pudesse ser confundido com a fumaça do incenso e apenas para ser visto através de vítimas massacradas, mas havia um Evangelho ali apontando para o Calvário. Sim, mais ainda, nós os levamos de volta às belas árvores do Éden, onde os frutos amadureciam perpetuamente e o verão sempre descansava. E em meio a esses bosques, contamos a eles que havia um Evangelho e os deixamos ouvir a voz de Deus enquanto ele falava ao homem espantado, dizendo: a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Mas poderíamos levá-los para antes do tempo, quando o Pai, o Filho e o Espírito fizeram a aliança eterna. Verdadeiramente, ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. E levando-os tão longe, perguntamos: onde nasceram as falsas religiões? Onde estava o berço delas? Eles nos apontam para Meca, ou apontam seus dedos para Roma, ou falam de Confúcio, ou dos dogmas de Buda, mas dizemos: você apenas volta para uma obscuridade distante. Levamos você à era primitiva e inicial. Nós o direcionamos para os dias de pureza no Éden. Nós os levamos de volta ao tempo em que Adão pisou pela primeira vez na terra e então perguntamos se não é provável que, como primogênito, também não seja o último a morrer. Mas como ele não nasceu no tempo, mas antes do tempo começar, o tempo nada pode contra o Evangelho. E como nasceu tão cedo e ainda existe, enquanto 1000 coisas efêmeras se extinguiram, não parece muito provável que, quando todos os outros tiverem perecido como a espuma na onda, apenas este deverá navegar,
como um bom navio sobre o oceano, e ainda levará a sua miríade de almas, não para a terra das sombras, mas através do rio da morte, para as planícies do céu, sim, para as planícies da eternidade. Então perguntamos a seguir: supondo que o Evangelho de Cristo fosse extinto, que religião deve suplantá-lo? Perguntamos ao sábio que diz que o cristianismo logo morrerá: por favor, Senhor, que religião devemos ter em seu lugar? Devemos ter as ilusões dos pagãos, que se curvam diante de seus deuses e adoram imagens de madeira e pedra? Você terá as orgias de Baco ou as obscenidades de Vênus? Você veria suas filhas mais uma vez se curvando diante de Tamuz ou realizando ritos obscenos como antigamente? Não, você não suportaria tais coisas. Você diria: isso não seria tolerado por homens civilizados. Então o que você teria? Você aceitaria o romanismo e sua superstição? Você dirá: não, Deus nos ajude, nunca. Eles podem fazer o que quiserem com a Grã-Bretanha, mas ela é muito sábia para retomar o velho papado enquanto Smithfield durar e houver um dos sinais dos mártires lá. Sim, enquanto houver um homem que se considera um homem livre e jura pela Constituição da velha Inglaterra, não podemos viver sob o papado novamente. Ela pode ser e existir desenfreada com suas superstições e seu sacerdócio, mas com o consentimento, meus ouvintes respondem: não teremos papismo. Então, o que você vai escolher? Será o maometismo? Você escolherá isso com todas as suas fábulas, sua maldade, bigamia e lascívia? Eu não vou contar com isso. Sem o Evangelho, uma sociedade sempre estará se degenerando, nunca melhorando. Em qualquer tempo ou cultura que tivermos menos Evangelho, teremos mais depravação, desespero e depressão, nunca florescimento. Tampouco, junto com aquelas outras possibilidades, mencionarei a maldita impostura do Ocidente que surgiu recentemente. Não permitiremos a poligamia enquanto houver homens que amam o círculo social e não podem vê-lo invadido. Sem o Evangelho, a família se esfacela e o tecido social também. Mas miséria de todos os tipos crescem. Não desejaríamos, quando Deus deu ao homem uma esposa, que ele arraste 20 como companheiras daquela. Não podemos preferir o mormonismo. Não iremos e não vamos. Vê cada opção, religiosa ou irreligiosa. Sem o Evangelho, qualquer sociedade sempre se degenera. E a escuridão, a aflição e depressão na alma crescem desenfreadas. Então, o que teremos no lugar do cristianismo? Humanismo ateísta, vocês clamam, não é, senhores? E você teria isso? Então qual seria a consequência? O que muitos deles promovem: visões comunistas e a ruptura real de toda a sociedade como estabelecida atualmente. Você desejaria reinos de terror aqui, como eles tiveram na França? Você deseja ver toda a sociedade destruída e os homens vagando como icebergs monstruosos se desintegrando no mar, colidindo uns contra os outros e sendo finalmente totalmente destruídos? Deus nos salve do humanismo ateísta. O que você pode ter então? Coisa nenhuma. Não há nada para suplantar o Evangelho. Que religião deve superá-lo? Não há ninguém ou nada para ser comparado com ele. Se percorrermos o globo e procurarmos da Grã-Bretanha ao Japão, não haverá religião encontrada tão justa para Deus, tão segura para o homem. Perguntamos ao inimigo mais uma vez: suponha que fosse encontrada uma religião ou irreligião que fosse preferível para essa cultura àquela que amamos. Por que meios você esmagaria a nossa? Como você se livraria do Evangelho de Jesus? E como você extinguiria seu nome? Certamente, senhores, vocês nunca pensariam na velha prática da perseguição, não é? O Império Romano conseguiu. Você tentaria mais uma vez a eficácia de estacas e fogueiras para queimar o nome de Jesus? Você tentaria cravos e parafusos de dedo? Você nos daria as chamas e os instrumentos de tortura? Experimente, senhores, e você não extinguirá o cristianismo. Cada mártir, mergulhando seu dedo em seu sangue, escreveria suas honras nos céus enquanto morria. E a própria chama que subia ao céu adornaria os céus com o nome de Jesus.
A perseguição foi tentada e só fez o evangelho crescer. Vire-se para os Alpes, que falem os vales de Piemonte. Deixe a Suíça testemunhar. Deixe a França com sua noite de São Bartolomeu. Deixe a Inglaterra com todos os seus massacres falar como eles tentaram. E se você ainda não os magoou, espera fazê-lo como? Você vai dar conta? Não. 1000 podem ser encontrados, e 10.000, se fosse necessário, que estão dispostos a marchar para a fogueira amanhã. E quando forem queimados, se você pudesse pegar seus corações, veria gravado em cada um deles o nome de Jesus. Seu nome durará para sempre. Pois como você pode destruir nosso amor por Ele? Logo, esses 10.000 seriam 100.000. Ah, mas você diz, nós tentaríamos meios mais gentis do que isso. Bem, o que você tentaria? Você inventaria uma religião melhor ou inventaria uma nova heresia? Quando isso não foi tentado, pedimos-lhe que o faça e deixe-nos ouvir. Ainda não acreditamos que você seja capaz de tal descoberta. O que então? Você encontraria alguém que nos enganaria e nos desviaria? Nós pedimos que você faça isso, pois não é possível enganar os eleitos de Deus Pai. Você pode enganar a multidão, mas os eleitos de Deus não serão desviados. Eles já tentaram isso de todas as formas. Eles não nos deram papado, isso enganou os eleitos. Eles não nos atacaram com pulseísmo. Eles não estão nos tentando com arminianismo por atacado. E nós, portanto, renunciamos à verdade de Deus? Não. Tomamos isso como nosso lema e por ele permaneceremos. A Bíblia, toda a Bíblia e nada além da Bíblia, ainda é a religião dos protestantes. É a mesma verdade que moveu os lábios de Crisóstomo, a velha doutrina que arrebatou o coração de Agostinho, a velha fé que Atanásio declarou, a boa e velha doutrina que Lutero pregou, que Calvino pregou, que os puritanos pregaram. É o nosso evangelho agora. E Deus nos ajudando, ficaremos com ela até morrermos. Como você vai substituí-lo com heresias se a verdade de Deus é imortal e os eleitos são guardados por Deus? Se você deseja fazê-lo, onde você pode encontrar os meios? Não está em seu poder. Ha, ha, ha. Nós rimos de você com desprezo. Mas você vai destruí-lo? Vai. Você vai tentar, você diz? E você espera realizar seus propósitos? Sim, eu sei que o farás, quando tiveres aniquilado o sol, quando tiveres destruído a lua com as gotas das tuas lágrimas, quando tiveres secado o mar bebendo cada gole dele, então você poderá destruir o evangelho. E ainda assim você diz que vai continuar tentando. E a seguir eu pergunto, suponha, vamos entrar no mundo da imaginação, suponha que você o fizesse. O que seria do mundo então? Ah, se eu fosse eloquente esta noite, talvez pudesse lhe dizer. Se eu pudesse usar a linguagem de um Robert Hall, poderia pendurar o mundo em luto. Eu poderia fazer do mar o grande enlutado principal, com sua lamentação de ventos uivantes e sua selvagem marcha mortal de ondas desordenadas. Eu poderia vestir toda a natureza, não com vestes verdes, mas com roupas de negrume sombrio. Eu pediria aos furacões que uivassem o lamento solene, aquele grito de morte de um mundo, pois o que seria do mundo se perdêssemos o Evangelho? Quanto a mim, digo-lhe com franqueza, eu gritaria, deixe-me ir embora. Eu não teria nenhum desejo de estar aqui sem meu Senhor. E se o Evangelho pudesse ser banido, eu bendiria a Deus por me aniquilar neste instante, pois não me importaria de viver se você pudesse destruir o nome de Jesus Cristo. Mas isso não resolveria tudo. Apenas um homem como eu ser miseravelmente aniquilado, pois há milhões e milhões que podem falar como eu. Mais uma vez, o que seria da civilização se você pudesse eliminar o cristianismo? Onde estaria a esperança de uma paz perpétua? Onde os governos seriam mais justos? Onde estão suas escolas que melhorariam o coração humano? O que todas as suas sociedades poderiam fazer para conter a maldade e corrupção? Onde tudo que melhora a condição do homem, reforma suas maneiras e moraliza seu caráter poderia ser encontrado? Onde? Deixe o eco responder. Onde?
Tudo isso iria embora para sempre, e nenhum pedaço de algo bom seria deixado. E onde, ó homens, estaria a sua esperança além túmulo? E onde está o conhecimento da eternidade? Onde uma ajuda através do rio da morte? Onde um céu? E onde felicidade eterna? Todos partiriam se seu nome não durasse para sempre. Mas temos certeza disso, sabemos disso, afirmamos, declaramos. Acreditamos e sempre acreditaremos que seu nome durará para sempre. Sim, para sempre. Deixe quem quiser tentar pará-lo. Meros Dom Quixotes lutando contra moinhos de vento. Voltaire, em seu humanismo, disse que estava vivendo no crepúsculo do cristianismo. Ele quis dizer uma mentira, mas falou a verdade. Ele vivia no crepúsculo, mas era o crepúsculo antes do novo amanhecer, não o crepúsculo da noite sem fim, como ele queria dizer. Pois amanhã chega, quando a luz do sol brilhará sobre nós em sua verdadeira glória. E não é o que está acontecendo, e continuará assim até ser o dia do sol brilhando para sempre. Os escarnecedores disseram que logo deveríamos esquecer de honrar a Cristo, e que um dia nenhum homem deveria se lembrar dele. Voltaire e esses bufões é que são desconhecidos da grande maioria que cobre esse planeta. Agora, afirmamos novamente nas palavras do meu texto, seu nome durará para sempre. Quanto à honra disso. Sim, eu vou te dizer quanto tempo vai durar. Enquanto nesta terra houver um pecador que foi eleito pelo Pai na eternidade por graça onipotente e soberana, o nome de Cristo permanecerá. Enquanto houver uma Maria pronta para lavar seus pés com lágrimas e enxugá-los com seus cabelos de sua cabeça, enquanto respirar um dos principais dos pecadores eleito, que se lavou na fonte aberta para o pecado e para a impureza, enquanto existir um cristão que tenha colocado sua fé em Jesus e encontrado nele seu deleite, seu refúgio, sua estada, seu escudo, sua canção e sua alegria, não haverá medo de que o nome de Jesus deixe de existir. Ouviu? Nunca deixaremos de ouvir e ver o poder do nome em operação. Deixamos o unitarista levar seu evangelho sem uma divindade nele. Nós o deixamos negar a Jesus Cristo. Mas enquanto os cristãos, os verdadeiros cristãos viverem, enquanto provarmos que o Senhor é misericordioso, tivermos manifestações do seu amor, visões de sua face, sussurros de sua misericórdia, garantias de seu afeto, promessas de sua graça, esperanças de suas bênçãos, não podemos deixar de honrar seu nome até o último eleito ser chamado. Mas se tudo isso acabasse, se parássemos de cantar seu louvor, o nome de Jesus Cristo seria esquecido então? Não, as pedras clamariam, as colinas seriam uma orquestra, as montanhas saltariam como carneiros e as pequenas colinas como cordeiros, pois ele não é o Criador deles? E se os lábios de todos os mortais ficassem mudos ao mesmo tempo, existem criaturas suficientes neste vasto mundo para exaltá-lo com as miríades do céu, remidos, anjos, criaturas viventes. Ora, o sol lideraria o coro, a lua tocaria sua harpa de prata e cantaria docemente sua música. As estrelas dançariam em seus cursos determinados. As profundezas ilimitadas do éter se tornariam o lar das canções e a imensidão vazia explodiria em um grande grito: Tu és o glorioso Filho de Deus. Grande é tua majestade e infinito o teu poder. O nome de Cristo pode ser esquecido? Não. Está pintado nos céus dos céus. Está escrito nas enchentes. Os ventos o sussurram. As tempestades uivam. Os mares o cantam. As estrelas o iluminam, as feras o declaram, os trovões o proclamam, a terra grita isso, o céu ecoa isso. Mas se tudo isso acabasse, se todo este grande universo desaparecesse em Deus, assim como a espuma de um momento desaparece na onda que a carrega e se perde para sempre, seu nome seria esquecido então? Não. Vire seus olhos para cima, veja a terra firme já no céu. Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Portanto, eles estão diante do trono de Deus e o louvam dia e noite em seu templo.
E se estes se fossem, se a última harpa dos glorificados tivesse sido tocada pelos últimos dedos, se o último louvor dos santos tivesse cessado, se o último aleluia tivesse ecoado pelas abóbadas então desertas do céu, pois elas seriam sombrias então, se o último imortal tivesse sido enterrado em seu túmulo, se houvesse túmulos para os imortais, seu louvor cessaria então? Não, por Deus não, pois ali estão os anjos, eles também cantam sua glória. A ele os querubins e serafins clamam sem cessar, quando mencionam seu nome naquele coro 3 vezes sagrado: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Mas se até estes perecessem, se os anjos tivessem sido varridos, se a asa do serafim nunca batesse no éter, se a voz do querubim nunca cantasse seu soneto flamejante, se as criaturas viventes cessassem seu coro eterno, se as sinfonias compassadas de glória se extinguissem em silêncio, seu nome então se perderia? Ah, não, pois como Deus no trono, ele está sentado, o Eterno, o Pai, Filho e Espírito Santo. E se todo o universo fosse aniquilado, seu nome ainda seria ouvido, pois o Pai o ouviria e o Espírito o ouviria, e profundamente gravado em mármore imortal nas rochas das eras, permaneceria Jesus, o Filho de Deus, coigual a seu Pai. Seu nome permanecerá para sempre. Sempre houve e haverá um: este é o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim, se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim, se triste
alegria e paz. Vem a mim na tua escuridão. Eu sou a luz do mundo. Sou a tua luz. Voarás como a